Olá, você assistiu a série da Boate Kiss? Muita gente está dizendo que tiveram gatilhos de ansiedade, alguns de depressão, alguns tiveram melancolia e muitas outras pessoas acabaram tendo outras reações, né, ao assistir pelo menos os 2 primeiros episódios daquela série da Boate Kiss chamada Todo Dia, Mesma Noite. E a gente precisa entender o porquê que isso acontece e entender ali como são de fato as recomendações a respeito dessa série, mas existe todo um jogo psíquico no meio dessa série que eu vou comentar nesse vídeo, que precisam ser respeitados e claro, não tem a ver com a minha opinião pessoal a respeito do tema, afinal a gente sabe o que aconteceu nessa tragédia, a gente sabe quantas pessoas jovens morreram, quantas pessoas acabaram ficando feridas, quantas acabaram literalmente perdendo seus entes queridos e a vida, então vamos se dizer que não está aqui no meu papel de julgar coisas, ainda mais pelo fato de eu ser um psicanalista, mas a gente precisa entender o porquê essa série acaba causando gatilhos e eu quero deixar algumas recomendações para você. Portanto, já pegue sua xícara e vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud, meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai entender o porquê que essa série da Boate Kiss, Todo Dia, Mesma Noite, acaba te dando gatilhos, acaba despertando sentimentos ruins e acaba sendo considerada forte para as pessoas que acabam assistindo, tá? Já deixe seu like se você gostar do vídeo, já compartilhe com as pessoas que acabaram comentando sobre esse vídeo. Vamos trazer aí uma pauta de discussão para a gente começar a entender e filtrar aquilo que a gente vê na TV, né? Não é porque algumas séries acabam lançando, alguns filmes acabam sendo divulgados que a gente está preparado psiquicamente, psicologicamente, emocionalmente para assisti-los, né? A gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que a gente deixa entrar na nossa mente. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, assim você ajuda a divulgar a informação para quem precisa, sabendo que saúde mental não tem preço. Então, vamos pro vídeo. Quando a gente começa a assistir a série, né, a gente precisa entender que nós temos a esperança de que aquilo ali acabe de maneira feliz. Afinal, a gente sempre assiste séries ou filmes que sempre tem um final feliz, né? Que sempre tem ali uma questão feliz. Porém, a gente sabe o que aconteceu na tragédia da Boate Kiss. A gente sabe o que aconteceu ali, a tragédia lá da cidade de Santa Maria, que vitimou 242 pessoas. E de fato a série ela mostra essa esperança, né, no ponto de vista tanto da vítima do incêndio, assim também como dos familiares, de acabar encontrando a pessoa viva, tá? Então a gente percebe que todo jogo de cena, você pode perceber que até a filmagem parece ser meio amadora para realmente ter ali o ponto de vista como se as pessoas estivessem participando diretamente da cena. Por isso que a gente vê que assim, a câmera ela já não corre de maneira linear, com uma certa estabilização da imagem, assim, corre como se fosse algo bem amador sendo filmado. Assim também como fica no ponto de perspectiva filmando bem as faces, né? Filmando bem o semblante das pessoas, as pessoas realmente abatidas, realmente desesperadas, buscando conselhos, tendo aquela revolta para conseguir identificar ali o ente querido que acabou sendo vitimado. Então você pode perceber que tem toda uma jogada para que você participe da cena. E o cenário ele foi simplesmente catastrófico, né? Pessoas ali sendo resgatadas, corpos sendo identificados, um monte de gente parada lá no banheiro, lá com celulares tocando. Isso são coisas que acabam impactando justamente porque você tem a quebra da sua expectativa, né? Afinal, você está assistindo uma série na qual você está acostumado que aquilo ali vai ter um final feliz, mas não vai ter um final feliz, né? Vamos dizer que você já sabe do spoiler, então a série ela não vai se comportar bem da maneira como você espera. E querendo ou não, existe um jogo de cena, existe um jogo ali entre a primeira e o segundo episódio dessa série, onde as cores ressaltadas, né, das iluminações está entre amarelo
está entre azul e está entre vermelho, né? E tudo é um ambiente um pouco mais escuro, tá? Por quê? Porque quando existe uma iluminação mais fraca, quando existe uma iluminação, vamos se dizer, com essas cores, o ambiente fica um pouco mais fúnebre, o ambiente ele fica um pouco mais triste, depressivo, né? Então você vai sentir sensações de angústia quando você assistir, porque as cores mais escuras ressaltam a tristeza de algum semblante, consegue deixar as coisas mais minimalistas, porém angustiantes, né? Por causa desse jogo de cena. E aí você fala, pô, por que eles fizeram isso? Justamente para causar essa impressão, né? Teve gente que relatou que se sentiu sufocado literalmente vendo a série, como se estivesse perdendo o ar, como se estivesse ali no incêndio, né? E essa era a intenção da jogada, essa era a intenção da série. A gente precisa entender que tudo o que eles acabaram fazendo foi para dar mais realidade à série, né? E também tem aquela questão de as pessoas, mesmo que tivesse o foco ali dos estudantes que estavam ali, o fogo que acabou pegando, e a gente sabe do que aconteceu na história, não vou ficar comentando aqui. A primeira cena são os dos jovens se divertindo, onde para quem estava sendo jovem naquela época, para quem era frequentador de balada, daquela época já, a gente pode perceber que você acaba entrando no personagem como se você estivesse participando lá, porque o que estava acontecendo nesse semblante, o que estava acontecendo nessa série, seriam cenas que você de fato participaria na sua vida comum naquela época, né? E até para os jovens de hoje que estão nessa fase de ir para baladas, festas e qualquer outro tipo de comemoração onde tem aglomeração de pessoas, tá? Eles vão acabar entrando naquilo ali, porque está ali relatando pessoas jovens, pessoas que tinham sonhos, metas, pessoas que estavam na faculdade, pessoas que estavam ali conseguindo o seu emprego, que estavam batalhando ali, né? Pessoas que estavam comemorando a vida, né? E se você é jovem hoje, ou se você era jovem daquela época, inevitavelmente você vai entrar no personagem, tá? Então você se sente na pele ali, como se você estivesse ali participando daquilo. E depois, sabe o que acontece? A série do primeiro para o segundo episódio começa a focar em pessoas mais velhas, né? E pelo fato de focar em pessoas mais velhas, você acaba tendo lembranças de quem? Dos seus pais, dos seus responsáveis, né? Daqueles que acabaram cuidando de você nessa época. Então você consegue imaginar o quanto de dor você de fato propiciaria se você tivesse no ambiente e aquilo ali tivesse acontecido com você, tá? Você começa a ter uma visão de que quanto de dor aqueles pais, aqueles responsáveis acabaram sentindo pelos seus filhos ou pelos seus entes queridos que estavam ali, né, sabendo que foi um monte de jovens que acabou morrendo e que não foi nem o incêndio que matou, mas sim a fumaça tóxica ali daquela espuma que era imprópria para fazer isolamento acústico, né? E que foi realmente uma sucessão de erros. A parte triste que você consegue perceber, e que foi a intenção da série para causar uma certa comoção pública, foi eles enfatizarem que aquilo ali que foi utilizado, que todos aqueles materiais, que tudo aquilo ali que acabou acontecendo, que se desenrolou no incêndio, no qual você se sentiu impactado ao assistir, foi erros humanos, foram escolhas ali mal sucedidas e você consegue acompanhar de perto que aquilo ali foram escolhas e que tiveram uma série de más sucessões ou uma série de más escolhas que acabaram sendo feitas, né? Então aquilo impacta você, aquilo te tira o sono, aquilo vai te tirar ali um pouco do seu sossego quando você estiver assistindo a série, tá? Então dentro desse prisma, vai te dar algum gatilho onde você vai se sentir triste a ponto de chorar por conta da angústia, vai te trazer uma certa ansiedade por causa da sua expectativa de encontrar ali aquele personagem, aquele jovem, aquilo ali que você vê ali acontecendo vivo, porém você sabe do desenrolar. Você vai ver ali as pessoas ali chorando de desespero, em prantos, a busca dos pais e dos responsáveis
nos hospitais, no IML, né, no Instituto Médico Legal ou em outros lugares onde os corpos acabaram ficando. O fato dos pais e responsáveis entrarem ali revoltados com a demora, desesperados procurando seus filhos dentro do ginásio, também vai te dar ali um gatilho. Só que vamos ser um pouco mais sensatos e responsáveis sobre aquilo que a gente acaba assistindo, tá bom? Você sabe que essa série dá gatilhos. E você sabe que aqui isso vai ser algo ruim se você assistir, porque você tem algum quadro ali que realmente de alguma doença emocional, né, ou alguma psicossomática. Você tem o poder de filtrar isso que você vai assistir, tá? Então, se você tem depressão, se você tem ansiedade, independente dos graus, né? Se você tem síndrome do pânico, se você sente angústia fácil, se você não consegue lidar bem com luto, se você não consegue lidar bem com quebra de expectativas, se você não consegue lidar bem com situações sufocantes, tem claustrofobia, tem medo de incêndio, ou realmente tem medo de catástrofes, ou realmente você se sente impactado por qualquer outro motivo dessa série, simplesmente não assista. Simplesmente esquece, assiste outro filme do catálogo, outra série do catálogo. Ou seja, desvia a sua atenção disso, não vá assistir. Por causa que você é responsável, você sabe o que aconteceu na série, tá? A série ela tá lá para impactar você, a série tá lá para mostrar a injustiça do que acabou acontecendo com a série, né? Do que acabou acontecendo com os pais, dessas mortes ali que os réus estão soltos, né? E já faz mais de 10 anos, então você já sabe o que vai acontecer, você sabe que o cenário é triste. Não adianta você ir lá assistir algo que você já sabe que vai acontecer, que você sabe que vai te dar uma tristeza. Ah, mas eu sou curioso, mas eu sou curiosa. Eu vi muita gente falando que quero assistir. Olha, antes de você ser curioso, seja responsável, porque você sabe o que você consegue assistir, você sabe dos seus quadros emocionais e você sabe ali que isso vai ter um alto impacto emocional em você, né? Quem criou a série, os atores fizeram o papel deles de deixar essa série bem dramática, de deixar essa série muito triste, né? Eles foram responsáveis com os papéis deles. Agora precisa de você ser responsável com aquilo que você assiste, ser responsável com aquilo que você filtra e deixa entrar na sua mente, né? Ou seja, sua responsabilidade precisa ser maior que a sua curiosidade. Você precisa deixar de assistir coisas para que você consiga manter o seu bem-estar emocional. Isso faz parte de também manter a sua saúde mental em dia. Então não fica assistindo coisas que tem um alto impacto emocional em você e que te despertem gatilhos, porque a série pode fazer alguém sofrer, mas está sob sua escolha e sob sua responsabilidade. Se você vai sofrer por aquilo, por exibir cenas que vão te dar gatilhos, ou se você vai conseguir manter a sua mente tranquila e entender que aquilo ali não é para você assistir, que aquilo ali não precisa que você assiste para entender o alto impacto, né? Então vamos ser responsáveis conosco, né? Vamos ser responsáveis com nós mesmos e entender que tem coisas que a gente não precisa assistir e que a gente tem que priorizar a nossa saúde mental, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. E claro, né? Priorize sua saúde mental, né? Afinal, saúde mental não tem preço. Muito obrigado mais uma vez. Por hoje é só e até mais.